Galaxy M52 5G é o aparelho mais potente da linha M aqui no Brasil. Essa é a casa dos aparelhos da Samsung vendidos apenas pela internet, como uma forma de economizar um pouco com gastos de distribuição. No entanto, quando ele foi lançado, era até difícil fazer vídeo de análise, pois o preço passava dos R$3.000, gente. R$3.000. Tinha promoção muito boa na época, só que se você perdeu o dia certo ou não conseguia pagar à vista, não dava para considerá-lo como opção. Mas agora, no final de dezembro, 2 meses depois, a história mudou. Esse, na verdade, é mesmo o período mínimo que a gente precisa esperar para ver um Galaxy chegar num preço compatível com a realidade. Então não teve muita surpresa nessa queda de preço. Mas o que interessa é, agora, na faixa dos R$2.000, será que o M52 vale a pena? O que ele traz, além de uma distribuição pouco usual? Bora descobrir no vídeo de hoje. E se você se interessar, terão links lá na descrição. Comprando por lá, você ajuda o canal. Lá você encontra também o Comparador Escolha Segura, nosso plugin e aplicativo que não deixa você pagar mais caro. E bora falar do M52 5G. Bom, eu já falei que ele só é vendido pela internet e que o preço dele era sem noção no começo e agora tá ok. Então vamos falar logo do celular, começando pelo corpo. Quem se lembra lá do M51 do ano passado, deve se recordar que os aparelhos da linha M não costumam trazer construções muito elaboradas e chamativas, e o M52 continua essa tendência. Sua traseira é feita com plástico reflexivo, que já aparece em quase todo intermediário da marca, mas pelo menos o fundo não é uma monocor. São apenas linhas verticais que o decoram, mas eu achei que isso já foi suficiente para não deixar ele sem graça. A única preocupação mais prática aqui é que o plástico pode riscar com bastante facilidade, então é sempre bom usar capinha que infelizmente você terá que comprar por fora. Um detalhe da traseira é que por conta dessa estampa, o módulo de câmera acaba ficando um pouco mais destacado, já que ele é um bloco preto sólido. Vale comentar que na versão branca, o módulo é branco, mas como tem essa desconexão entre a estampa da traseira e do módulo, ele acaba lembrando mais o que a gente via lá no M51, ao invés do look um pouco mais moderno dos novos modelos. Partindo para as laterais, elas são de plástico, porém foscos, então também não se integram completamente com o resto do corpo. Aqui você encontra o leitor de digitais naquele esquema acoplado junto do botão de ligar e desligar a tela, que mais para frente nas configurações você pode ajustar para ele ser também o botão extra para chamar a Bixby e coisas assim. O botão de volume fica logo acima do leitor de digitais, numa posição mais alta que de costume, que eu não me adaptei muito bem. Se eu posso ser sincero, acho que é só uma questão de costume, mas eu andei testando outros aparelhos da marca e não vi muita razão para ele ficar tão alto. Só fica mais difícil de alcançar quando você está utilizando o celular só com uma mão. Enfim, na parte de baixo você encontra a entrada USB tipo C, a única saída de som do aparelho com qualidade bem ok, e ao lado dele você não encontra a entrada para fone de ouvido. Não sei se isso surpreende muitas pessoas, mas um mês antes do lançamento do M52, a Samsung lançou um aparelho intermediário com entrada. Então não sei por que ele está ausente aqui. Talvez seja uma economia, mas honestamente, eu acho difícil imaginar que a ausência dele gera um impacto tão significativo assim no preço final do produto. Enfim, não tem entrada P2. E os últimos detalhes da construção são o furo para a câmera frontal no meio da tela, que eu acho que todos já se acostumaram, e a bandeja híbrida, aceitando 2 chips, ou um chip e um cartão de memória. Ele fica do lado esquerdo, numa posição bem alta também, mas aqui tudo bem, porque não é uma coisa que você mexe todo dia. Tudo está dentro do esperado, assim como a sua tela, utilizando o painel Super AMOLED Plus, Full HD Plus, bem saturada e com cores fortes, que eu até diminuo um pouco nas configurações, e também a frequência de 120 Hz, que deixa a interface e alguns aplicativos com os movimentos mais fluidos. Logo você se acostuma e até acha estranho voltar para uma tela de 60 Hz. Só que é aquela velha história. Todos os aparelhos da categoria têm essa tela, então não é um diferencial, apenas um pré-requisito para ser um intermediário bom. Já o brilho é intenso, mas sem exagerar. Esses dias não tem feito muito sol aqui em São Paulo, aliás, esses meses, né? Mas quando o dia estava um pouco mais claro, eu nem precisei usar o brilho no máximo para conseguir enxergar alguma coisa, que pode ser considerado um ponto bastante positivo. O M52 então, pelo menos até aqui, basicamente pega uma lista de pré-requisitos e vai dando check em tudo, para ser um bom intermediário. Tem uma tela ótima e brilhante,
com 120 Hz, tem uma construção ok, mas não trouxe proteção IP68, por exemplo, que poderia ser um diferencial, então não foi na construção que a Samsung apostou. O que é uma aposta boa é você inscrito aqui no canal. Poxa, um monte de gente passa por aqui e ainda não é inscrito e vocês fazem muita falta. É só apertar no botão vermelho, já clica no sininho para nunca perder um vídeo e bora voltar para análise. Sendo assim, o M52 5G tenta ser interessante num outro ponto, com seu hardware mais potente. Ele tem 6 GB de RAM, com o chipset Snapdragon 778, que traz bom desempenho. Para o teste, a gente jogou o Wild Rift, que precisa de um aparelho mediano, e o Gate Impact, que quanto mais potente, melhor. No Wild Rift, a gente conseguiu jogar bem tranquilo na configuração alta a 60 quadros por segundo. Não chega lá no 120 para aproveitar tudo que a tela tem a oferecer, mas o 60 já é bom para um jogo mais frenético como esse, pelo menos ficando acima dos 30 quadros por segundo, que é o mais habitual para os jogos de celular. No caso do Genshin, depois de terminar a atualização 20 dias depois, a gente conseguiu jogar na qualidade gráfica baixa. Não é tão estável quanto eu gostaria e demora um pouco para carregar, mas é bem jogável a 60 quadros por segundo. Se você topa jogar a 30 quadros, até dá para tentar abusar do médio com uma outra opção no alto, mas eu acho que não precisa. O que vale considerar é que, tirando os aparelhos top de linha, dos tops, nenhum consegue realmente ficar acima do médio, igual o M52. E outra, comparando com o próprio S20 FE, eu não senti tanta diferença no que cada um entrega. Se usar a pontuação de um benchmark, tem sim diferença lá nos pontos, mas a experiência no jogo é realmente muito parecida. E o melhor é que eu não senti ele esquentar nenhuma vez enquanto eu estava aí jogando, ou então quando eu estava tentando gravar em 4K. O Snapdragon 778G tem um consumo de energia bem moderado, que foi bom não só para deixar o M52 frio, mas também para segurar a bateria por mais tempo. A carga total é de 5.000 mAh, dando meio que um passo para trás naquela bateria enorme de 7.000 mAh do M51. Mas isso porque o real sucessor dele, do M51, é o M62, pelo menos nesse quesito bateria. Por aqui, o consumo para os jogos foi na média de 16 a 20%, dependendo do título. Gravação ficou em 18% e usando internet e outras atividades mais tranquilas, ele ficou entre 6 e 10%. O que eu não gostei muito foi do tempo para carregar a bateria, pois, ok, pelo menos ele vem com o carregador na caixa, mas é uma fonte de 18 watts que demorou 2 horas para ir de 0 a 100%. E eu até tentei pegar um carregador de outra marca com mais potência, mas o tempo ficou pior. Então, para carregar mais rápido, você precisaria mesmo comprar o modelo oficial da Samsung, de 25 watts, que ele é compatível. O que importa para a maioria das pessoas nessa questão de hardware é que o M52 tem desempenho para aguentar as atualizações da Samsung, tem bateria duradoura para sua carga e não me impressionaria se alguém daqui 4 anos me mandar mensagem falando que só agora está trocando o seu M52. Bastante disso fica nas costas do seu bom chipset, que inclusive é utilizado num outro aparelho da Samsung. Um mês antes do M52 chegar, a marca lançou o A52S, com o Snapdragon 778G também. E aproveitando que eu já puxei essa comparação, dá para também mostrar algumas das vantagens da linha M. Primeiro que ela é encontrada mais barata, e isso mesmo tendo construção um pouco mais elaborada, lançada um mês depois e todo o resto igual. Apesar disso, eu encontrei sim diferenças na câmera, mesmo que os dois tenham as lentes com as mesmas especificações. O M52 possui sensor principal de 64 megapixels, abertura f1.8 de 26mm, igual o A52S. Ele também traz um sensor ultra-wide de 12 megapixels, um sensor macro de 5 megapixels, mas não tem um sensor de profundidade igual ao aparelho da linha A. Nas fotos com sensor principal, o M52 coloca a cor lá no alto, numa temperatura mais quente possível, até perdendo um pouquinho das nuances dos detalhes. O contraste e o HDR estão bons, limpando bem as áreas mais escuras e controlando os pontos mais brilhantes. Em boa ou média luz, o resultado é muito bom, mas se eu puxar aqui uma outra foto comparando os dois aparelhos, dá para notar que o M52 tem uma cara mais artificial, enquanto que o A52S preza pelo realismo, mesmo que isso deixe a foto um pouco mais feia. Ambas realmente são boas, mas eu acho que vale comentar essa diferença só para o caso de você estar em dúvida entre esses dois aparelhos e preza bastante pela fotografia. Nas outras lentes, o M52 se mantém firme. A ultra-wide só perde um pouquinho de cor,
mas no geral entrega resultados parecidos com a lente principal. E no caso da macro, não é que a foto fica boa. Eu ainda acho mais útil ter uma câmera de zoom e usar ela para fazer essas fotos mais próximas, que ok, não ficaria tão bom quanto uma lente macro, mas fica ok e o seu uso é mais abrangente. Imagino que elas também sejam mais caras, então dá para entender a macro aqui, já que ela pode ser útil em algumas situações específicas. Ah, e só para terminar nossa comparação entre o A52S e o M52, vou deixar algumas fotos com o modo retrato ligado das duas, já que o A52S tem uma lente própria para isso e o M52 faz tudo por software. Não dá para dizer que não faz diferença, e inclusive o A52S acertou mais rápido o desfoque, enquanto o M52 ficava pedindo para aproximar ou afastar, ficava pensando. Então sim, para o modo retrato temos um vencedor claro, mas aí você pondera se vale ou não pagar mais caro por isso. Por fim, eu gostei bastante que as selfies do M52 não me deixaram um fantasma. No começo parecia que o M52 estava configurado para o mercado asiático, que gosta de esbranquiçar tudo que dá, mas depois de algumas fotos já deu para perceber que eu fico até mais corado que a realidade. Então, talvez ponto positivo para ele. Só faltou então a gente falar do finalzinho do nome do A52, o 5G. Saiu uma notícia sobre o assunto agora, dizendo que finalmente foram assinados os contratos e a promessa é que as nossas capitais, nossas 27 capitais, tenham o sinal até julho do ano que vem. Ou seja, é só daqui 6 meses. Será que finalmente chegou o ano de 5G? Eu só acredito vendo, mas parece que tá perto. Sendo assim, ter um celular intermediário do mercado que seja bom e tenha acesso à nova rede é importante, mas se você não mora numa das capitais, talvez ainda não seja a hora de começar a pensar nisso. A parte boa é que mesmo ignorando essa parte da rede nova, o M52 manda bem. Ele é um aparelho interessante para quem quer um intermediário bom por menos de R$2.000, para jogar, tirar bastante foto e ter uma carga boa no final do dia. Com isso, se o M52 te interessou, não se esquece dos links lá na descrição e não deixe de deixar um comentário aqui com a sua opinião, um like para impulsionar o vídeo e se inscrever caso você seja novo por aqui. Por hoje é só, até a próxima!